RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. A RDC TV começou hoje a série de entrevistas com candidatos à majoritária nas eleições deste ano, nas eleições 2018. Queremos proporcionar um espaço amplo para que os gaúchos e também para que as gaúchas possam conhecer mais sobre os candidatos que se propõem a serem nossos representantes no poder. No programa Rio Grande Movimento, das 11 horas da manhã à 1 da tarde, o espaço para os candidatos a vice-governador. Aqui no programa Cruzando as Conversas, a entrevista é com os candidatos a governador e também a senador pelo Rio Grande do Sul. A nossa grande cobertura das eleições terá ainda 2 grandes debates entre os candidatos a governador, isso no dia 24 de setembro, e os candidatos a vice-governador, isso em 1º de outubro, com exclusividade, atenção, com exclusividade na televisão. E no dia 7 de outubro, uma cobertura especial com todos os detalhes, é claro, do dia da votação. Nessa noite, eu e o jornalista Afonso Ritter recebemos o candidato Matheus Bandeira, do Partido Novo. Serão 3 blocos. No primeiro, após a apresentação e a questão geral, os temas são saúde, segurança pública. No terceiro bloco, educação e também emprego. E no segundo bloco, o candidato vai responder 6 questões, atenção, enviadas pelos internautas através do Facebook da RDC TV. E logo após o fim dessa entrevista, é importante a gente lembrar que você vai poder enviar a sua pergunta para o entrevistado do programa especial dessa cobertura de eleições 2018, para o programa Cruzando as Conversas especial desta quarta-feira. Bom, nesse primeiro bloco eu vou então agradecer a presença aqui do candidato Matheus Bandeira e dar 2 minutinhos para o candidato, por favor, candidato, para expor à comunidade gaúcha quem é o candidato Matheus Bandeira. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Afonso. Boa noite a quem nos assiste. Matheus Bandeira, eu sou um gaúcho de 49 anos, não sou um político profissional e também não quero fazer da política um meio de vida, né? Eu estou entrando nessa pela primeira vez e única vez para dar o exemplo e para participar desse processo de renovação da política que a sociedade tanto anseia, né? Eu acho que cada vez mais a maioria dos brasileiros demonstra cansaço, demonstra indignação, demonstra saturação com a política tradicional, com as velhas práticas, com os velhos métodos do conchavo, do fisiologismo, do clientelismo político. Está cansada de tudo que assistiu nos últimos anos, da recessão econômica, fruto de uma crise fiscal, que é, por sua vez, fruto de uma crise de representação política, cansada da corrupção, cansada de ver tantos privilégios, cansada de pagar tantos impostos, né, e sofrer, lidar com uma burocracia insana, como todos os que trabalham, os que empreendem, enfrentam. Eu sou do Partido Novo, que é a única novidade na política brasileira nesses últimos anos, nas últimas décadas. É um partido que não nasceu como dissidência de nenhum outro, não tem nenhuma ligação com organização religiosa, com sindicato. É um partido que representa esse movimento de renovação vibrante, genuíno da sociedade, que está cada vez mais crescendo e que atraiu gente de fora da política pela primeira vez para participar desse processo. Um partido alicerçado em valores muito claros e um partido que se distingue de todos os demais, porque não usa fundo partidário, não usa fundo eleitoral, não usa 1 centavo do teu dinheiro para se financiar. Isso é importante porque as pessoas pouco sabem que nós, com o dinheiro dos nossos impostos, financiamos os partidos políticos que estão aí e as campanhas de todos os políticos, inclusive daqueles que nos roubaram, que respondem a processos por corrupção, né? Então, o Partido Novo, além disso, ele só aceita ficha limpa. O partido é formado 100% por gente honesta, ele não tem nenhum corrupto de estimação. Portanto, eu tenho muita tranquilidade de participar desse processo pela primeira vez, de entrar nessa empreitada, neste pântano que é a política brasileira e oferecer uma alternativa concreta, real, de renovação na política. Porque, no fim do dia, numa sociedade democrática, as mudanças precisam vir pela política, mas a gente sabe que elas não virão da política tradicional, não virão desses mesmos partidos tradicionais que quebraram o Brasil, quebraram o Rio Grande. Antes de passar a pergunta para o meu colega Afonso Ritter, Afonso, eu quero lembrar para o pessoal de casa ali, quer que o seu comentário apareça aqui na tela da RDC TV, envie mensagens através do Facebook, atenção, /RDC TV Digital e no Twitter também, acrescentando a hashtag RDC Eleições 2018 para o seu comentário aparecer aqui na tela. Afonso. Boa noite, candidato Matheus. Boa noite, Bandeira. Afonso. A situação financeira do Estado é por demais conhecida. Apenas eu gostaria de registrar dois dados.
O primeiro é relativo ao primeiro semestre deste ano. Um déficit, ou um rombo de 1.550 bilhões. E também na metade do ano foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê os grandes números para o orçamento de 2019. Prevê um déficit ou um rombo de 6.800 bilhões. Com falta de dinheiro, como é que o senhor teve coragem de enfrentar essa situação e eventualmente se tornar governador desse estado? É justamente porque a gente atravessa esta crise gravíssima no Brasil, no Rio Grande do Sul. E aqui no Rio Grande do Sul é uma crise que nos assola há décadas. Desde 1970, os governos sucessivos, os governos gastam mais do que arrecadam, gastam mais do que deveriam, mais do que poderiam. E agora, nos últimos anos, de 2011 para cá, a gente entrou numa descendente, né? A gente foi trazido por um abismo com as medidas de bombas fiscais que foram aprovadas na Assembleia Legislativa, encaminhadas pelo governo anterior ainda, mas com aprovação por unanimidade de todos os partidos. Eu gosto de frisar isso porque muita gente fala, o governo anterior quebrou o Estado. Vamos lá, o governo anterior encaminhou projetos para a Assembleia Legislativa. Todos eles foram aprovados por unanimidade. E esses projetos nos trouxeram de novo para este rombo fiscal, que a gente já tinha saído dele. Eu participei do governo da Ieda Cruz em 2007, eu voltei para o estado do Rio Grande do Sul. Vou resgatar um pouquinho. Eu comecei minha vida no setor privado, trabalhando muito cedo, empreendendo, depois trabalhando em empresas, com tecnologia da informação. E em 1993 eu ingressei por concurso público na Secretaria da Fazenda. Eu fui, na época, o auditor fiscal mais jovem do estado. Passei por diversos governos, diversas administrações, sempre contribuindo em posições de liderança, mas posições técnicas. Depois eu me afastei, me licenciei, saí para estudar no exterior, voltei, tive uma passagem pelo Ministério da Fazenda e retornei ao Rio Grande do Sul a convite da Ieda para participar daquele esforço genuíno de colocar as contas em ordem. Ela fez campanha naquela época, em 2006, dizendo que ia fazer o ajuste fiscal. E eu fui convidado para assumir o Tesouro do Estado, na situação, ao final de 2006, que era a pior entre todos os estados brasileiros. Eu lembro muito bem que a gente tinha um déficit projetado para frente de 2 bilhões de reais. Em valores, em termos absolutos, ele é menor do que hoje, mas em termos relativos, como proporção da receita, é mais ou menos a mesma situação. E nós fizemos um esforço extraordinário durante 1 ano e meio. Eu fui o doutor não à frente do Tesouro e nós colocamos as contas em ordem. Nós, durante mais de 1 ano, atrasamos salário também, parcelamos salários. Depois nós colocamos os fornecedores, que no início de 2007 estavam 11 meses de atraso, estavam com 11 meses de atraso, e colocamos em dia as contas com funcionalismo. E a partir daí eu me desloquei para o planejamento, assumi a Secretaria do Planejamento e Gestão, comando do orçamento, portanto. Fizemos o orçamento de 2009, que foi o primeiro orçamento chamado de orçamento da verdade, orçamento com números reais, né? Pela primeira vez a gente fez um orçamento sem superestimar a receita, sem subestimar a despesa, e um orçamento equilibrado. E nesses 3 anos, Afonso, em que eu estive à frente do Tesouro e do Planejamento, foram os únicos 3 anos, nas últimas 2 décadas, em que as contas estiveram no azul, estiveram equilibradas. Dá para repetir isso agora ou a situação ficou tão grave que não dá para fazer o que está mais fez? Difícil porque a gente não tem o mesmo boom da economia internacional e da economia brasileira crescendo, a gente não tem os mesmos mecanismos que foram utilizados lá no passado, da substituição tributária, por exemplo, e não tem mais tanto espaço para comprimir despesa. Vai fazer o quê, então? Então, por saber que nenhum outro candidato conhece as finanças públicas tanto quanto eu, por já ter feito isso, ninguém me contou, Afonso, não é um marqueteiro que veio me falar, eu não li num livro, eu arregacei as mangas e tive protagonismo nesse esforço de colocar as contas em ordem. À frente do Tesouro, depois à frente do Planejamento. Por saber que nenhum dos demais sabe fazer, e eu sei colocar, e eu quero ajudar a trazer o Rio Grande do Sul de novo para um rumo do crescimento, da prosperidade, eu estou me dispondo a fazer isso, colocando a minha experiência, né, o meu preparo a serviço do Estado. Eu não fiz, depois disso, depois de passar pelo Tesouro do Planejamento, eu assumi a presidência do Banrisul. Sempre tenho orgulho de dizer que foi o melhor ano da história do banco em termos de eficiência, no índice de eficiência, e o segundo melhor ano em lucratividade. O primeiro foi o ano seguinte, aproveitando muitas medidas que a gente começou no ano da minha gestão. Depois eu me afastei do serviço público, me licenciei, me exonerei, voltei para o setor privado e nos últimos 6 anos e meio eu comandei a maior consultoria de gestão do Brasil e da América Latina. À frente de projetos, grandes projetos de melhoria da produtividade, da eficiência de grandes empresas brasileiras. Comandei o processo de internacionalização, abrindo filiais nos Estados Unidos, no México e recrutando no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, na França, na Espanha, na Inglaterra, na Colômbia, no Peru, no México, na Argentina. Então, eu tenho uma... Mas o senhor não falou o que vai fazer. Primeiro, eu estava falando aqui
que eu tenho preparo, que eu tenho sim. capacidade, que minha especialidade profissional é gestão. Né? Sempre fui um gestor, mesmo na administração pública, mesmo na vida empresarial. O que nós vamos fazer? Não existe bala de prata, Afonso. Não existe mais coelho na cartola. O que a gente precisa fazer é exatamente o que a gente fez lá em 2007. Resgatar um princípio básico da administração pública, que é um princípio de qualquer pessoa, no seu orçamento familiar, nas famílias. Né? Não se gasta mais do que se arrecada. Isso é o ponto número 1. Não se gasta mais do que se arrecada. A gente precisa congelar a despesa, impedir que ela continue crescendo. Porque a despesa continua crescendo ano após ano. Né? Apesar das dificuldades que a gente enfrenta, a gente tem visto os reajustes salariais, uma série de medidas que permitem que a despesa continue crescendo, e crescendo num ritmo superior ao da receita. E é por isso que a gente está ampliando o rombo a cada ano. Então a gente precisa congelar o orçamento. A gente precisa tomar uma série de medidas necessárias para que nós possamos aderir, buscar adesão ao regime de recuperação fiscal, aprovado no Congresso Nacional, é a Lei Complementar 159. O Sartori, o governador atual, estava caminhando nessa direção, não conseguiu. Isto pressupõe uma série de condicionalidades. A primeira delas é a autorização legislativa para a privatização de empresas estatais. Empresas estatais, aliás, diga-se de passagem, ineficientes, que têm gerado rombos gigantescos e que acabam sugando recursos públicos. Então, a gente precisa encaminhar o debate sobre as privatizações, seja na forma do plebiscito, seja mudando a Constituição, porque o plebiscito, para quem não sabe, é uma jabuticaba, só a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul tem, nenhuma outra tem, não há paralelo no mundo. A gente cria uma estatal, um projeto aprovado na Assembleia por maioria simples, 28 votos. Para extinguir essa estatal, para vender, a gente precisa consultar 8,5 milhões de brasileiros, de gaúchos. Né? Quer dizer, cria com maioria simples e consulta 8,5 milhões. Isso é muito curioso, no mínimo. Né? E, não tendo conseguido alterar a Constituição, o Sartori encaminhou o pedido para se realizar, então, o plebiscito, como determina a Constituição. O que fizeram os partidos de oposição na Assembleia Legislativa? Se reuniram, inclusive aqueles que compunham a base do Sartori até 2 meses atrás, que ocupavam centenas e centenas de cargos em comissão, se aliaram à esquerda, eles são também de esquerda, e derrotaram. Mas derrotaram não o Sartori, derrotaram todos os gaúchos que teriam a chance, no dia 7 de outubro, de ir às urnas, escolher qual projeto querem para o Rio Grande, quem querem para governar o Rio Grande e se querem o Estado à frente ou não das estatais. Esse processo, ele é imperioso, não faz mais sentido. Seja porque o Estado não nasceu para ser empresário, seja porque as empresas estatais, ao longo das décadas, foram capturadas pelos partidos políticos e pelos sindicatos, né? Seja porque elas produzem prejuízos e estão tirando dinheiro de impostos que deveriam ser destinados para a segurança pública, para a saúde, para a educação. Não fosse por tudo isso, que são as razões mais elementares, a gente tem que privatizar para poder aderir ao regime de recuperação fiscal. Por que ele é importante? Ele é importante porque ele significa um alívio no pagamento dos juros da dívida com a União, cerca de 3 bilhões e meio por ano. Isso é importante porque nos números oficiais da Secretaria da Fazenda, né, indicados pela LDO, que foi aprovada recentemente, projeta-se um déficit para o ano que vem de 6 bilhões de reais. Nos próximos 4 anos, são 28 bilhões. Um déficit médio de 7 bilhões de reais por ano. Isso significa, Afonso, 3 folhas de salários. 3 meses sem poder pagar salário a cada ano. Isso não é mais crise. Isso é cruzar o Rubicão para o colapso social, é caos social. A gente se aproxima de uma situação como a do Rio de Janeiro, que sem condições de oferecer o combate à criminalidade, teve que pedir por uma intervenção militar. Espero que a gente não chegue nesse ponto. Então, o que a gente precisa fazer é congelar a despesa, tomar as medidas necessárias para aderir ao regime de recuperação fiscal e depois adotar com muita determinação um conjunto de medidas para melhorar o ambiente de negócios, de forma que, com a sinalização de que a carga tributária não vai aumentar mais, de que a gente pode desburocratizar, simplificar, eliminar processos, a gente resgate a atratividade do Rio Grande do Sul para atrair investimentos, que é o que pode dinamizar a economia. Receita. Exatamente. Candidato Matheus Bandeira, a gente tem agora cerca de 13 minutos para o final do último bloco. Vamos passar para a saúde. Gostaria de saber qual a sua proposta para aperfeiçoar, para melhorar aqui o atendimento no que se diz respeito à saúde, aqui o Sistema Único de Saúde, postos de saúde, filas de espera, enfim, para a saúde aqui no estado. Qual a sua proposta? A gente tem essas contradições, né, no sistema de saúde, com longas filas de espera, atendimentos precários, né, hospitais que são uma vergonha. De outro lado, a gente tem na rede privada, mesmo na rede filantrópica, equipamentos que são caríssimos, que não funcionam 24 horas por dia. A gente tem profissionais competentíssimos em toda a rede. A gente não consegue conciliar essas coisas, né? É importante entender o seguinte: saúde é um sistema.
sistema de saúde. Sistema é um conjunto de partes interrelacionadas para produzir um determinado resultado. Eu sou muito técnico, muito racional, sempre fui, e tem que entender isso, porque o sistema estadual de saúde é uma parte do sistema, ele é um subsistema. Né? O financiamento da saúde, por exemplo, ele é tripartite, União, Estados e municípios. A gente tem responsabilidades da União, dos Estados e dos municípios, e tem a saúde privada também, que atende 50 milhões de brasileiros. Então, no que compete ao Estado do Rio Grande do Sul, ou aos estados, né, no financiamento da saúde, ela, em função do modelo do SUS, ela é cada vez mais municipalizada. Então, os municípios são incentivados a aderir à gestão plena do SUS, aí recebem os recursos diretamente, investem não só na atenção básica, mas aí também em procedimentos de média e alta complexidade. Mas o Rio Grande do Sul também tem uma responsabilidade de aplicar 12% da sua receita líquida de impostos e transferências em saúde. E ele faz isso com contratualizações. Ele faz isso atendendo aqueles municípios que não têm gestão plena, com a regulação e com outros mecanismos para garantir oferta para as demandas que existem em determinadas regiões onde também não tem gestão plena. O que ocorre é o seguinte: como gasta-se mais do que se arrecada, é impossível imaginar que no curto prazo vai ter muito mais recurso, né? A saúde do século XXI, ela é tecnológica, baseada em boa gestão, né? Boa gestão, e na prevenção. Então, o que o Estado deveria fazer hoje é atuar mais efetivamente na prevenção, ajudando os municípios a organizar a atenção básica, ajudando a melhorar a capacidade resolutiva das UBS, das Unidades Básicas de Saúde, para que boa parte das demandas fosse atendida nas próprias UBS. Por exemplo, o sujeito vai na UBS com algum problema, se ele tiver que fazer um exame, ele não vai ser atendido lá. Se ele tiver que fazer um raio-x, uma radiografia, um eletrocardiograma, ele vai ter que ir para um outro endereço e, muito provavelmente, entrar numa fila de espera. Quer dizer, se nós pudéssemos reagrupar as unidades básicas de saúde com incentivo do Estado e reequipá-las, estruturá-las para que boa parte das demandas pudessem ser atendidas ali, nós já teríamos um ganho reduzindo filas de espera, longas filas de espera. Mas a tecnologia não pode melhorar, tornar mais cômoda essa é a segunda vida? É um absurdo. De madrugada, na noite anterior, as pessoas vão na fila. Isso. Agora, no inverno aqui, que é uma coisa difícil de suportar. Eu vou falar de uma iniciativa que tem relação com utilizar a tecnologia, mas sobre isso, em 1998, eu tive a oportunidade de estudar na Itália, num programa de cooperação internacional, 1998. Aliás, meu amigo falecido César Busato, na época secretário da Fazenda, viajou no final do período do curso e eu tive o privilégio de levá-lo em vários lugares pelos quais eu já tinha passado. Entre eles, a região da Emília-Romanha, onde a gente conheceu o sistema de saúde, que é um sistema referência na União Europeia, na Emília-Romanha. E lá nós conhecemos uma coisa chamada CUP, que era Centrale Unificata di Prenotazione, que era exatamente a reunião de todos os ativos, todos os aparelhos, todos os recursos da saúde num único sistema. E lá funciona muito bem o sistema de médicos de saúde, médicos de família. Então, o sujeito ia na sua atenção básica, que era um médico de família, e detectava que tinha que visitar, por exemplo, um gastroenterologista. Ele entrava num sistema com absoluta transparência, 2 telas, uma para ele e uma para o paciente. Ele dizia: olha, a próxima consulta com o fulano de tal é em setembro, dia 7. Pô, tá muito longe. Não, mas tem com outro médico aqui no dia 26 de agosto. Ah, pode ser esse. Aí marcava. Então, o sujeito ia no dia, no horário em que tinha sido agendado. Isso em 1998, Afonso. Não existia internet, mas já existiam sistemas que organizavam, então. Atrasadíssimos, pelo menos 20 anos. A vantagem do atraso, se é que dá para dizer que a gente tem vantagem no atraso, é que a gente pode, com as tecnologias inovadoras, queimar etapas, né? E pular alguns passos e modernizar mais rapidamente os processos e os sistemas de administração da saúde pública. Então, a iniciativa que eu ia comentar, que nós colocamos no nosso plano de governo, é investir pesado em telemedicina, para que, através da regulação com telemedicina, a gente possa suprir essa deficiência de médicos especialistas. É muito difícil levá-los para o interior, né? São muito caros. A gente pode levar para alguns grandes centros, mas não para todo o interior do estado. Mas boa parte das demandas também que chegam nas unidades de atenção básica e que são encaminhadas depois e que geram as longas filas de espera para atendimentos de média e alta complexidade, poderiam ser resolvidas na atenção básica com a ajuda de um especialista através da telemedicina. Então, o Estado precisa fazer isso, copiar o que deu certo no mundo. Este modelo funciona, por exemplo, no Reino Unido. Então, a gente tem procurado olhar experiências exitosas lá fora para trazer para cá como exemplo, implantar num projeto piloto e depois escalar.
Então o Estado poderia investir mais do que investe na saúde efetivamente? O Estado poderia trabalhar para garantir mais resultado, mais retorno com o mesmo dinheiro. Com a mesma estrutura. Por quê? Porque ele não vai... De saúde. Exatamente, porque ele não vai conseguir aumentar substancialmente o orçamento, já que hoje falta receita para toda a despesa que existe, e essa receita só vai aumentar na medida em que o orçamento, que a receita crescer organicamente, e como o Estado é obrigado a gastar 12% de saúde, ele vai aumentar esses 12%. Mas substancialmente isso não acontece no curto prazo. Então o que ele precisa fazer é investir em gestão e inteligência para obter mais resultado com o mesmo montante investido, com o mesmo orçamento. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que a gente não pode escapar aqui, que é a questão do funcionalismo público aqui, né? Que realmente a gente já tem um orçamento aí que já alcança praticamente mais do que a folha, a gente tem também os inativos. Como resolver essa questão que só piora a cada governo? Cláudio, para resolver qualquer problema na vida empresarial, na vida pessoal, a gente primeiro tem que entender qual é o problema. A causa raiz do problema e não o sintoma. Quando a gente está com febre e vai ao médico, ele procura fazer um diagnóstico para entender o que está nos levando à febre, porque a febre é só um sintoma, né? O efeito colateral de algum problema. Não adianta ele administrar a febre como a dipirona, porque o problema continua lá. E no caso do funcionalismo, eu posso dizer isso com toda tranquilidade, porque eu fui servidor público de carreira, ingressei lá em 1993, em época em que as regras eram ainda mais benevolentes do que são hoje, ainda são, mais generosas. Eu entrei muito cedo, na época eu fui o auditor fiscal mais jovem do Estado, com 23 anos. Se eu tivesse continuado, em mais 5 anos, eu tenho 49 anos, eu sou uma pessoa nova, com mais 5 anos eu estaria aposentado com integralidade, com paridade e o resto da sociedade trabalhando para pagar a minha aposentadoria até o tempo que eu durasse, 80 anos, 90 anos, quero viver até os 100. Então, esse sistema não se sustenta. E é por isso que em 2010, quando eu estava no governo ainda, por exemplo, a folha de pagamento era 13 bilhões de reais, era 1 bilhão por mês mais o 13º, 13 bilhões, eu não esqueço esse número. E no ano passado ela foi 27 bilhões de reais, os gastos com o pessoal. 27, mais do que dobrou. 27 bilhões de reais. Só que dos 27, 15 bi e meio, um pouco mais do que isso, são aposentadorias e pensões. Então, a causa raiz da despesa pública, que sempre cresce continuamente num ritmo de expansão maior que o da receita, é fundamentalmente despesa de pessoal. E o que explica a despesa de pessoal crescendo de forma acelerada são as aposentadorias generosas, precoces e em valores elevados. O rendimento médio do trabalhador brasileiro é R$ 2.400. A média do que recebem os trabalhadores do setor privado é R$ 2.400. A média das aposentadorias no setor público, se a gente pegar o Poder Judiciário, o Ministério Público, as carreiras de Estado do Poder Executivo, a que eu pertencia, por exemplo, todos se aposentam no teto do serviço público, o mesmo salário de ministro. Isto não é justo. Isto não é justo. Não existe paralelo disso em nenhum outro lugar do mundo. O Brasil é um país de renda média baixa. É um país rico, mas com uma péssima distribuição. A gente precisa inverter essa lógica, não é? A gente precisa mudar o sistema de previdência, mas essencialmente pelo seguinte: nada justifica que a gente tenha no Brasil 2 sistemas, um para os cidadãos de primeira classe e outro para os cidadãos de segunda classe, que estão no INSS. Por quê? O que pode explicar uma diferença como essa? Por que alguns têm uma tutela do Estado diferente dos demais cidadãos? Não tem porquê. Então eu defendo uma reforma ampla e profunda da Previdência, o Novo defende isso, que depende do Congresso Nacional. A competência para legislar sobre Previdência é da União, a competência dos Estados é complementar. Em 2007, eu elaborei o projeto que veio a ser aprovado só hoje não, mais recentemente no governo Sartori, que era o projeto do regime de Previdência complementar, que era basicamente fixar o limite, o teto de aposentadoria no serviço público igual ao do INSS, algo extremamente justo. Extremamente justo. E este espaço para legislar para os estados foi dado pela Emenda Constitucional 41 de 2003. Eu estive no governo federal nesta época, né, e ajudei na elaboração do projeto do governo federal, que também não foi aprovado, só foi aprovado mais adiante no governo da Dilma. Aqui nós tentamos aprovar, fomos o estado que primeiro apresentou um projeto como esse, fomos para a Assembleia Legislativa, fomos procurar as entidades empresariais, representações, para nos ajudar a pressionar os deputados para aprovar isso, que era uma medida que daria efeito no longo prazo. Eu lembro que visitei Fiergs, Federação, Farsul, FEComércio, sindicatos privados, pedi apoio, vão para a Assembleia Legislativa, participar da discussão. Fizemos 3 audiências públicas, nenhuma dessas entidades compareceu, só a entidade do serviço público, e nós não conseguimos aprovar. Candidato, eu queria fazer uma pergunta para a remuneração dos ativos, dos funcionários públicos. Hoje se discute se deve se remunerar por tempo de serviço ou remunerar a eficiência. Porque no setor privado não é muito de remunerar o tempo de serviço, muito mais de promoção por eficiência, produtividade, essas coisas todas assim. Qual é a sua visão desta questão?
Esse é um dos problemas da administração pública, né? Quando as pessoas são todas niveladas da mesma forma, quando não se incentiva o mérito, quando não se incentiva o desempenho, incentiva-se a mediocridade. Eu ouvi isso de um professor quando eu estudei nos Estados Unidos, eu nunca mais esqueci. Quando não se incentiva o mérito, está se incentivando a mediocridade, porque daí todo mundo se nivela por baixo. Por que eu vou tomar risco e fazer alguma coisa diferente, trabalhar mais e me empenhar e gerar mais resultado, se eu vou ser remunerado simplesmente pelo decurso de prazo na carreira? Então, o sistema de incentivo é perverso. A remuneração é sempre por tempo de serviço. Não existe nada que remunere o mérito, salvo algumas exceções. Mas mudar isso só se fosse em nível nacional. Tem que mudar em nível nacional, mas a gente pode mudar também em nível estadual, porque o Estado tem competência para legislar sobre as carreiras do Estado. O Estado tem competência para reestruturar suas carreiras, chamadas carreiras de Estado, com remunerações no ingresso mais baixas, mais compatíveis com o mercado, não é? Para a gente não gerar tanta distorção como existe hoje entre o salário pago pelo setor público e o salário pago pelo setor privado. Lembrando que quem financia o setor público para remunerar dessa forma é o setor privado. Sempre lembrando que não atingiria as pessoas que estão nessa carreira, muito mais dos que entram na carreira. Olha, Afonso, quando nós fizemos o projeto de reforma da Previdência para instituir a Previdência Complementar, a proposta era rigorosamente essa. Não mexe em quem já está, a gente altera a legislação para quem entrar daqui para frente. Mesmo assim, os servidores todos foram contrários. Eu lembro que tinham 44 entidades de servidores públicos que iam para a Assembleia pressionar contra. Botava uma faixinha lá no fundo do plenarinho da Assembleia, secretário Bandeira, o exterminador do futuro. Do futuro deles, né? Mas não do futuro dos gaúchos, da próxima geração, que vai ter que pagar essa carga tributária elevadíssima para financiar a promessa desses direitos que nós demos. Porque o direito adquirido deles é a obrigação adquirida dos meus filhos, da geração dos teus filhos. Então, a gente precisa enfrentar esse problema. Ainda que ele seja polêmico, ele é polêmico, sabe por quê? Porque minorias que se organizam muito bem, né, que enxergam seus benefícios muito concentrados, vão lá, lutam pelos seus benefícios, elas têm capacidade de vocalização e tal. E a maioria não sabe quanto paga dessa conta, porque a distribuição desse custo é difuso. Então as pessoas não se mobilizam, a gente não consegue construir um polo de maioria, da maioria silenciosa, para enfrentar esse tema na Assembleia Legislativa. Mas a gente precisa enfrentar o tema da estabilidade no funcionalismo e precisa enfrentar o tema das estruturas de carreiras para poder remunerar pelo mérito, pelo desempenho, uma outra estrutura. Cruzando as conversas especial das eleições de 2018, então, terminando o primeiro bloco, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente já volta, então, aí sim, com as perguntas nesse segundo bloco dos internautas, do pessoal que está assistindo a gente aí em casa. É um instante só, a gente já volta, então, não sai daí. Estamos de volta então com o Cruzando as Conversas especial para você que começou a nos assistir agora. A RDC TV começou hoje uma série de entrevistas com candidatos a majoritário nas eleições 2018. E hoje eu e meu colega Afonso Ritter estamos recebendo o candidato Matheus Bandeira do Partido Novo. Nesse segundo bloco foram escolhidas perguntas feitas pelos telespectadores e pelos internautas aqui também da RDC TV. Candidato Matheus Bandeira. A primeira pergunta, a gente vai colocar na tela ali, a primeira pergunta é da Amanda Dom. A pergunta é o seguinte: diante dos índices elevados de criminalidade em todo o Rio Grande do Sul, como o senhor pretende agir para diminuir esse agravante, sendo que o governo está com recursos de orçamento, a gente sabe, escassos? Então, obrigado pela pergunta aí, pela nossa telespectadora, pela nossa internauta Amanda Dom. Por favor, candidato. Bom, obrigado pela pergunta da Amanda. Segurança pública é um dos temas mais urgentes a serem tratados aqui no Rio Grande do Sul, né? É uma das maiores preocupações dos gaúchos, ou a ausência de segurança pública, né? O Estado, ao longo dos anos, perdeu a capacidade de dar respostas. E a gente está enfrentando uma escalada da criminalidade no Brasil, não é só aqui no Rio Grande do Sul, né? No Brasil, mata-se mais a cada ano do que o número de americanos que morreram na Guerra do Vietnã. É um absurdo. No período de 5 anos, entre 2011, 2014, 2015, nós tivemos mais assassinatos no Brasil do que na Síria, que é um país conflagrado por guerra civil. E Porto Alegre, para nossa tristeza, no último ano, ingressou na lista das 50 cidades mais violentas do mundo, 39ª.
Né? As pessoas andam com medo nas ruas. Isso tem efeito para a vida das pessoas, tem impacto na vida das pessoas, mas isso tem efeito também na economia, isso tem impacto no ambiente de negócio, nas decisões de investimento. Então, esse tema é tão urgente que, inclusive, porque ele lida com a vida das pessoas, ele é tão urgente que ele não pode esperar organizar as contas públicas, ele não pode esperar concluir o esforço de ajuste fiscal. Ele tem que acontecer para e passo. Né? São duas medidas, duas agendas imperiosas, a do equilíbrio das contas públicas e a da segurança pública. Nós temos hoje, com a recente aprovação da Lei de Incentivo à Segurança Pública, a possibilidade de destinação de um percentual do CMS para um fundo que pode ser aplicado imediatamente no reaparelhamento das polícias, na compra de equipamentos, na compra de armamento, investimento em treinamento, em tecnologia, em gestão, em processos, um caminho para, quer dizer, de imediato abastecer de recursos todas as forças policiais da segurança pública. E isto é o que se pode fazer no curtíssimo prazo. Depois, é preciso entender o seguinte: tudo que está acontecendo, a escalada da criminalidade, ela não é culpa da vítima. A sociedade é vítima. A escalada da criminalidade não é função das ações da sociedade. Né? A sociedade é vítima da impunidade, da leniência com a criminalidade. E para que a gente possa combater o crime, é preciso elevar substancialmente o custo de se cometer um crime aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. O cidadão tem que ter medo de cometer o crime e ser pego pela polícia, de ser pego e ser encarcerado, e ficar lá anos e anos. Né? Existem 3 vertentes de trabalho, de intervenção estatal em relação à criminalidade. A primeira delas é a policial, a segunda é a prisional e a terceira é a judicial. Mas no caso das leis, a gente depende do governo federal, né? No caso das leis, a gente depende... Da lei penal. A lei penal, o sistema judicial, ele depende do Congresso Nacional, que faz as leis, do Judiciário, que interpreta. Mas o governo não deve se abster, tem um dever moral de mobilizar a sua força política, a sua bancada, para no Congresso Nacional defender a aprovação de medidas que endureçam a lei penal. Medidas que retirem os mecanismos de abrandamento de pena. Não é possível que a pessoa seja condenada a 12 anos e cumpra 2 e saia livre. 1/6 da pena a pessoa sai, no semiaberto. Sai para as ruas para cometer crime de novo. Gera a sensação de impunidade. Então a pessoa sabe que é difícil ela ser pega porque não tem policial na rua, não tem policiamento ostensivo. Se ela for pega, ela sabe que a chance dela sair é muito grande, né? A polícia está cansada de prender 1, 2, 3, 5 vezes a mesma pessoa e ela é solta no dia seguinte pelo Poder Judiciário porque as cadeias estão lotadas. Então, do ponto de vista policial, tem uma série de medidas que a gente precisa fazer para restabelecer gradualmente os efetivos das polícias. Não adianta a gente passar 3 anos sem contratar e depois fazer um grande concurso público para 3, 4 mil policiais, porque nem a Brigada Militar, nem as polícias têm capacidade de treinamento, de absorção desse efetivo. Então, a gente tem que garantir um ingresso gradual e constante a cada ano e frear as aposentadorias precoces. Enquanto não se aprova uma reforma da Previdência, porque este é um problema, né? Na segurança pública, os profissionais da segurança têm um regime especial de aposentadoria. Eles trabalham 5 anos menos e não têm idade mínima. Então, tem pessoas que se aposentam com 43, 44, 45 anos. É por isso que a gente tem muito mais aposentados do que servidores nativos. Sabe que a cada R$100 que a gente gasta hoje com policial nativa, gasta-se 200 com policial na inatividade. Então, tem uma série de medidas que a gente pode adotar para frear a inativação, para garantir que a pessoa, mesmo preenchendo os requisitos para aposentadoria, fique por mais um tempo. E também incentivos para trazer aqueles que se aposentaram muito cedo e montar forças-tarefas especiais, por exemplo, para atuar nos presídios, na PED, na penitenciária, no presídio central, que são hoje operados com soldados da ativa da Brigada Militar. Isto é o pilar policial. E no prisional, a gente precisa voltar a construir presídio, porque prende-se muito pouco no Brasil. Mas eles continuam mandando os que estão fora. Exatamente, Afonso. Por isso que a gente tem que construir muito presídio, dedicar pelo menos um presídio especificamente a um regime disciplinar diferenciado, para a gente isolar a comandante de facção, para a gente impedir que aconteça o que está acontecendo hoje, onde o Estado está desempenhando o papel de recrutar para as facções criminosas. Ele leva a pessoa para o presídio central e pergunta: para qual facção que tu vai mesmo? Então, nós precisamos investir em presídio. Eu, quando fui secretário de Planejamento, liderei a elaboração de uma PPP prisional. Nós fomos nos inspirar no que tem de mais moderno no mundo, no Reino Unido, fizemos uma missão, levamos o Poder Judiciário, Ministério Público, Secretaria de Segurança, fomos conhecer as melhores cadeias do mundo. No Reino Unido, eu já conhecia experiências nos Estados Unidos, de Supermax. A gente trouxe o modelo para cá, desenhamos uma PPP, colocamos de pé a PPP e o governador seguinte, que se elegeu, o Tarso, tratou de cancelar a PPP. Esta PPP aconteceria lá em Canoas, ela foi negociada com o então prefeito de Canoas, o Jairo, que é hoje candidato também ao governo do Estado, e ela se destinava a desativar o presídio central, que é uma vergonha para todos nós.
É sim uma masmorra comandada por facções. Então a gente precisa investir pesado na construção de presídios e existem recursos do Fundo Penitenciário, o FUNPEN, 4 bilhões de reais que não são acessados porque os estados não apresentam projetos. Candidato, uma questão que todos nós sabemos, a criminalidade hoje, eu não sei em que percentual, ela é causada, motivada pela droga. Quer dizer, em todas as situações que eu escuto todos os dias, acontece isso. Como é que nós conseguimos dissociar Afonso, isso? Como é que nós conseguimos reduzir a droga, o consumo da droga? O crime comum a gente combate com um policiamento ostensivo. O crime organizado, o tráfico de drogas, o contrabando de cigarros, que aliás hoje se tornou a principal fonte de financiamento das facções criminosas. A principal fonte de financiamento do crime organizado no Rio Grande do Sul é o contrabando de cigarros. Só para dar um exemplo de como a estupidez do governo, como a intervenção equivocada do governo pode prejudicar toda a sociedade, né? Elevando a carga tributária, fixando o preço mínimo na carteira de cigarro, para que as pessoas não consumam cigarro, o que elas fazem? Elas se voltam para o cigarro mais barato, que é o contrabandeado do Paraguai. Então, faz mais mal à saúde. Que se queixa da criminalidade é o que motiva, também. O que incentiva. Então, o crime organizado se combate com inteligência. Eu acho curioso por que razão nós não temos uma força-tarefa permanente com elementos de toda a segurança, com integrantes do Ministério Público, com integrantes da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Polícia Científica, da Polícia Federal, uma força-tarefa permanente com inteligência, com investimento em tecnologia para trabalhar contra o crime organizado. Porque sem inteligência, sem integração dos órgãos de polícia, a gente não consegue combater o crime organizado. Porque o crime organizado usa inteligência. São pessoas racionais que tomam a decisão de ingressar na criminalidade, de cometer o crime, pensam, são pessoas inteligentes. Nós precisamos combater com inteligência, com treinamento, com capacitação, não é? Com recursos. Vamos então à próxima pergunta dos nossos telespectadores, do nosso internauta Alexandre Voloski. Pergunta o seguinte, a gente já mais ou menos respondeu aqui. Sabendo da crise financeira que o Rio Grande do Sul atravessa, qual seria a solução a curto prazo para resolver o problema do parcelamento salarial dos servidores públicos, principalmente os professores, a classe com uma remuneração pífia e que ainda por cima recebe aos poucos? Por favor, candidato. Olha, Alexandre, eu sou muito franco, gosto de ser sincero e não existe solução de curtíssimo prazo para resolver esse problema. Quando nós começamos o governo da Ieda lá em 2007, no mês de março ou abril, nós começamos a atrasar salário e nós fizemos um esforço genuíno, com muita transparência. Todo mês a gente reunia a imprensa, apresentava a receita, a despesa, o tamanho do déficit, depois as medidas para combater essa diferença. No mês seguinte a mesma coisa, até que gradualmente a gente foi mostrando como é que a gente atingiu o equilíbrio. Não há solução mágica para colocar as contas em dia. E o atraso acontece por uma questão de materialidade, falta recurso. Agora, tem um dado que é importante e que eu considero uma injustiça brutal no caso dos parcelamentos, que é o seguinte: se falta recurso, Cláudio, deveria faltar para todos. Porque o cidadão gaúcho, ele não paga imposto primeiro para o A, segundo para o B, terceiro para o C. Ele não paga imposto primeiro para a Assembleia Legislativa, depois para o Judiciário, o Ministério... Não, ele paga imposto. Existe um orçamento, certo? Se falta recurso, quando o governador decide atrasar salário, ele não decide, ele atrasa porque não tem dinheiro, ele está descumprindo um comando constitucional. Está descumprindo um artigo da Constituição, se não me engano, 35, que determina o pagamento em dia dos salários. Existe um outro artigo, se não me engano, 156, que determina o repasse do 12º para os demais poderes, que é 1/12 do orçamento do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, da Assembleia Legislativa. Eu pergunto, um juiz tem precedência sobre um policial que está na rua para nos defender? Um promotor tem preferência para receber em relação ao professor? O deputado deve receber antes do profissional da saúde? Por quê? Então, se é para descumprir um comando constitucional, por falta de recursos, que se descumpra os dois. E que todo mundo sofra o drama de trabalhar para um Estado quebrado. Porque todo mundo vai se tornar sócio do ajuste. Isso seria didático para todo mundo. É verdade, né? E não acontece. Isso pode ser feito. Isso deveria ser feito para que todos recebessem no mesmo dia. Terceira pergunta dos nossos internautas, dos nossos telespectadores. Henrique Mendes pergunta o seguinte: o Rio Grande do Sul, assim como o Brasil, vive uma grave crise carcerária,
Qual a sua proposta, candidato, para o problema? A gente já comentou, mas realmente a gente não tem presídios aqui no nosso Rapidamente, estado. Acessar os fundos, o fundo penitenciário, né, que é nacional, tem mais de 4 bilhões disponíveis e com projetos prontos, projetos padrão, para que a gente possa construir rapidamente novas casas prisionais, desafogar essas todas que estão superlotadas e casas com mais condições, né, de fazer com que o sistema prisional cumpra o seu papel, que é um tripé o papel do sistema prisional, né? É de retirar o criminoso do mercado, tirá-lo de lá e colocá-lo, encarcerá-lo, dissuadir os demais que decidem entrar na criminalidade sabendo que eles podem ser presos e ficar por 10 anos lá, né? E ressocializar os que são ressocializáveis, aqueles que cometeram pequenos delitos, que se arrependem dos delitos e que possam, durante a sua pena, né, ter capacidade de voltar ao convívio da sociedade. Além de acessar recursos do Fundo Penitenciário para construir casas prisionais, eu falei de construir um regime disciplinar diferenciado para isolar comandante de facção, mas também retomar a ideia de uma PPP prisional para que a gente possa implantar no Estado um conceito, eu tenho chamado, ironicamente, mas é verdade, um conceito de prisão sustentável, que seria o seguinte: não dá para querer que a sociedade pague 2 vezes pelo crime, né, que o cidadão fora da lei cometeu. Primeiro pelo crime e depois porque ela tem que pagar o sustento desse preso lá que não trabalha e a gente que paga lá a manutenção dele. Então, através de uma PPP, a gente pode criar condições, porque com o Estado operando isso é muito mais difícil. O Estado tem que assumir a execução da pena, a garantia da execução da pena, do regime disciplinar. Mas a hotelaria, a ideia de poder colocar postos de trabalho, de ensinar um ofício para os presos, isso é muito mais fácil fazer com o setor privado. Então, no modelo de PPP, que a gente conheceu lá no Reino Unido, dá para fazer isso. Às vezes as pessoas confundem exatamente isso, quer dizer, que terminaria o papel do Estado. Não. Mas eu escuto muitas vezes as pessoas falarem A responsabilidade sobre a execução da pena é do Estado. O regime disciplinar continua do Estado. Pode ser lá um profissional da SUSEP lá. Agora, a administração da hotelaria e de todas as facilidades que a gente pode colocar numa penitenciária, da questão da alimentação, isso não é papel do Estado. Não é uma função precípua do Estado. A gente tem a 4ª pergunta aqui dos nossos internautas e telespectadores, é o Lucas de Oliveira Gonçalves. Candidato, sabendo que o corte de privilégios geralmente deve ser aprovado pela Assembleia Legislativa e essa não costuma cooperar com a pauta, qual a sua proposta para resolver a crise financeira? Nós mais ou menos respondemos aqui antes, do Estado causando o mínimo de danos aos servidores públicos. Não adianta, essa é a preocupação da Lucas, maioria. Eu acredito que a gente deve começar cortando os privilégios, dando o exemplo. Então, todos os privilégios do cargo de governador eu vou cortar, todos que ainda tiverem. Alguns já foram cortados, como a pensão, vitalícia, essas coisas. Todos os demais eu vou cortar. E exigir que o parlamento faça o mesmo. Não é? Nós vamos eleger deputados do Novo que vão fazer isso, que estão assumindo uma carta compromisso, todos eles, de reduzir em pelo menos 50% as verbas de gabinete e pelo menos 50% o número de assessores. Nós temos 4 vereadores, o Partido Novo só disputou uma eleição em 2016, elegeu vereadores em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Esses 4 vereadores aqui, Felipe Camozato, nosso vereador, esses 4 vereadores estão dando um exemplo. Eles utilizam uma equipe muito enxuta, menos de 50% do tamanho da equipe, menos de 50% das verbas de gabinete. Eles economizaram em um ano 4 milhões de reais. São 57 mil vereadores no Brasil. 4 economizaram 4 milhões de reais em um ano. Imagina o que 57 mil poderiam fazer se seguissem um exemplo deles. Então a gente deve dar o exemplo. Os deputados do Novo, eleitos pelo Novo para essa próxima legislatura, vão dar o exemplo. E aí com isso a gente traz a sociedade para ajudar a pressionar os demais para fazer o mesmo. Agora, a gente precisa da participação da sociedade, né? Porque senão eles se sentem senhores da razão e desconectados de prestar contas com a sociedade, com o cidadão comum. 5ª pergunta aqui dos nossos telespectadores e internautas, a Sandra Bittencourt pergunta o seguinte: o atual governo adotou medidas que prejudicaram a pesquisa, a cultura, a ciência e a inovação no estado do Rio Grande do Sul com a proposta de extinção das fundações. No caso da Fundação de Economia e Estatística, tanto o Conselho Profissional quanto professores universitários estão apreensivos quanto à credibilidade das estatísticas oficiais, dados e indicadores que eram um atributo da FEE. Qual a sua visão a respeito do futuro dos dados, indicadores e análises socioeconômicas do Rio Grande do Sul e como fazer para tornar de novo o Estado independente e avançado em conhecimento que orienta justamente as políticas públicas, candidato? Olha, diante da restrição, nós temos que fazer escolhas. Política é isso, né? Nós pagamos uma carga tributária elevada, temos um Estado obeso, ineficiente e cada vez menos serviços para quem mais precisa. Então, a gente precisa fazer escolhas. As medidas que o governo atual
adotou no sentido de reduzir o escopo de atuação do Estado, de extinguir algumas fundações, eu entendo que foram corretas. Nós podemos ter o serviço de estatísticas oficiais, não é necessariamente uma função do Estado. Não é? Nós temos uma instituição nacional, que é o IBGE, responsável pelas estatísticas, que conveniava aqui com a Fundação de Economia e Estatística. Eu conheço bem a FEE, porque a FEE é o órgão vinculado à Secretaria do Planejamento e eu fui secretário do Planejamento. Então, o IBGE conveniava com a FEE para a produção das estatísticas do PIB no Rio Grande do Sul. Pode fazer isso com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com outras universidades. Quer dizer, isso não precisa ser necessariamente realizado por servidores estatutários, servidores de uma fundação ou por uma fundação estadual. Eu não vejo problema nisso. Acho que a gente tem que estimular cada vez mais a iniciativa privada para atuar em diversos segmentos que não dependem da atuação do Estado diretamente, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ela falou de cultura. Eu conheci na semana passada uma iniciativa extraordinária lá em Gramado, que é ao mesmo tempo um empreendimento de cultura e de turismo, que é o Parque Gaúcho. Não sei se vocês conhecem o Parque Gaúcho. É uma iniciativa extraordinária, conta a história do povo gaúcho dos últimos 200, 300 anos, desde os primórdios, os primeiros que chegaram aqui. É super interessante, gera turismo e isto é cultura. E é uma iniciativa privada, que foi feita sem iniciativa, sem formulação do Estado, sem a Secretaria da Cultura, sem nada. Aliás, eu tenho dito que Gramado, Canela, Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos e tantos outros lugares no Rio Grande do Sul são usinas de iniciativas que fomentam a cultura e o turismo. E se nós tivéssemos menos Estado para atrapalhar, se nós tivéssemos estradas melhores, mesmo que pedagiadas, se nós tivéssemos uma legislação do meio ambiente que atrapalhasse menos, nós poderíamos investir mais e atrair cada vez mais pessoas para o turismo. Nós temos um parque como Itaimbezinho, que não é explorado, que não tem rotas para o ecoturismo, como tem outros parques similares em países desenvolvidos. E por que a gente não tem? Por que a gente não libera a iniciativa privada para fazer isso, cumprindo com determinados limites, com determinadas regras? Por que a gente não cria espaço para que o empreendedor privado possa fazer isso, possa acessar recursos internacionais de fundos que existem para fomentar o ecoturismo? Existem bilhões de reais em fundos internacionais para financiar atividades como essa, mas o Estado atrapalha. O Estado não faz, não deixa quem faça. Então, eu acho que em vários campos onde o Estado assumiu esse papel no passado, mas fracassou, não conseguiu produzir nada e atrapalha o setor privado, a gente devia repensar o papel do Estado, de fomentar, de criar facilidades, de abrir espaço para quem empreende, para quem quer criar iniciativas como essa. Nós temos cerca de 7 minutos para o final desse segundo bloco agora, então vamos à última pergunta dos nossos internautas, dos nossos telespectadores. A pergunta é da Suzy Scarton. Quando falo sobre o Novo com pessoas que não conhecem o partido, o argumento é sempre o mesmo. O Novo é um partido de elite. Quais são as causas sociais que o Novo apoia? O que o senhor e o partido pretendem fazer para melhorar a vida das classes C e D, candidato? Olha, Suzy, essa pergunta ela é super interessante. Obrigado, porque ela me permite explicar um pouquinho melhor sobre o Novo. O Novo é um partido que não nasceu como dissidência de nenhum outro, como eu já disse, né? Ele não tem nenhuma ligação com organização religiosa, com sindicato, e ele nasceu da sociedade, ele nasceu de pessoas de todas as classes sociais. Nós temos filiados e candidatos jovens, estudantes, professores, pequenos empresários, microempreendedores, empreendedores de si mesmo, profissionais liberais que empreendem o seu talento. Né? Então, nós temos gente de todas as classes sociais. Ele, de maneira nenhuma, é um partido de elite. E ele se financia com contribuições voluntárias e trabalho voluntário. O nosso diretório, por exemplo, é formado exclusivamente por voluntários que doam o seu tempo, têm a sua atividade, não querem disputar nenhuma eleição, mas acreditam que a mudança tem que vir pela política. O Novo é o partido mais social do Brasil, porque não há melhor remédio contra a pobreza, Suzy, do que o trabalho, do que o emprego. Né? E quem cria emprego, quem cria oportunidade de emprego e renda para as pessoas é o setor privado. É quem trabalha, quem empreende, são as pessoas, são os indivíduos, sozinhos ou associados em empresas. Não é o Estado. O Estado não cria riqueza. O Estado não cria nada. O Estado retira o que o setor produtivo produz, gera, retira um pedaço daquele fruto do nosso trabalho para tentar devolver na forma de serviço. E não o faz. Devolve muito pouco. Tira muito e devolve pouco. Tira 4, quase 5 meses do nosso trabalho. A gente passa 4, 5 meses trabalhando para gerar receita para financiar o Estado brasileiro. Para nos devolver o quê? Quase nada.
Então, o Novo, ao defender a livre iniciativa, ao defender menos intervenção do Estado, ao defender um Estado mais simples, mais justo e espaço para quem empreende, para quem vai criar riqueza, para quem vai criar oportunidade de trabalho para os outros, ele se torna um partido mais social entre todos. Agora, o Novo também defende, sim, que o Estado tenha intervenção para tirar aqueles que não tiveram oportunidades iguais lá atrás, né, e que estão na miséria absoluta. Programas como o Bolsa Família, por exemplo, que é um programa super eficiente, focalizado na extrema pobreza, são programas importantes. E, aliás, gasta-se muito pouco em programas como esse. Gasta-se muito pouco no Brasil. O Bolsa Família, que é o programa social mais importante do Brasil, ele atende 11, 12 milhões de famílias. São 40 milhões de pessoas, um pouco mais do que isso. No ano passado, o orçamento foi 30, 32 bilhões de reais, ou algo próximo de 30 bilhões de reais. Só o reajuste salarial, em termos reais, de servidores federais no ano passado foi quase 30 bilhões de reais. Quer dizer, então a gente continua cada vez mais remunerando uma casta, né? Pessoas que são privilegiadas, que ganham muito acima da média dos brasileiros, e a gente destina muito pouco, 30 bilhões de um orçamento de 1,4 trilhão de reais, 30 bilhões para atender os mais miseráveis. Então, o Novo é, sim, o partido mais social do Brasil ao defender livre iniciativa, ao defender os elementos de uma sociedade de mercado, para que quem cria riqueza possa criar riqueza, tenha espaço para criar oportunidade de emprego e renda para as pessoas. Afonso, a gente tem 4 minutos ainda desse final desse segundo bloco. Pois é, eu queria voltar de novo à questão da segurança, porque realmente eu de noite não saio, vim agora, vim de aplicativo porque de alguma forma é um pouco mais seguro do que a gente pegar o próprio veículo. Olhar o carro, etc. Exatamente. Estacionar o que se pode fazer assim de mais urgente? Porque quer dizer, tem uma série de coisas que a gente exige, demanda, mas que não há condições de dar uma resposta a curto prazo. Todas as 4 medidas, minutos, candidato. Todas as medidas que eu falei em relação ao sistema prisional, elas são medidas de médio prazo, porque a gente não constrói da noite para o dia uma casa prisional, mas elas são importantes, tem que começar. Se nós tivéssemos feito aquela PPP lá atrás, hoje a gente já teria uma PPP para abrigar 3 mil, em diferentes pavilhões, 3 mil presos, teríamos desativado o presídio central. Então elas são importantes, precisam iniciar logo, no primeiro dia do ano. Aí para isso, uma vez vencida a etapa da eleição, a gente vai trabalhar para deixar projetos prontos para no dia 2 de janeiro apresentar isso no governo federal e pedir recursos do FUNPEM para a construção das casas e colocar logo que possível um projeto PPP, torná-lo público. O policiamento agora, ostensivo não é mais importante? No curto prazo, o que melhor pode se fazer é investir no policiamento ostensivo. E isso é o que se faz no curto prazo, porque policiamento ostensivo dá a sensação de segurança, a gente coloca a polícia na rua, leva mais tempo para organizar, por exemplo, o setor de inteligência, uma força-tarefa com integrantes de todas as polícias, isso leva mais tempo e é importante que se faça também para combater o crime organizado. Mas as medidas, tem uma série de medidas que nós... Mas é o que eu disse, é tão importante que não pode aguardar, e essa é a única ressalva que eu faço em relação ao regime de recuperação fiscal, sabe? Porque tem uma série de condicionalidades que a gente precisa atender. Uma delas é não repor funcionários além do número necessário para recompor aqueles que vão para a Previdência, para a inatividade, que se aposentam, né? No caso da segurança não é possível, a gente precisa recompor gradualmente, incrementando, para recuperar o efetivo da Polícia Militar. Já tivemos. O segundo maior efetivo da Brigada Militar se deu em 2009, quando nós estávamos naquele esforço do ajuste fiscal e percebemos que a gente ia atingir logo adiante, nós chamamos a Brigada Militar e a Polícia Civil e dissemos, pode preparar os concursos que a gente vai autorizar, porque eu era também o presidente do GAI, que é o Gabinete de Assessoramento Especial do Governo para Políticas de Pessoal. Então a gente segurava os concursos públicos, segurava reajustes todos, eu como diretor do Tesouro. Mas quando a gente percebeu que as contas estariam em ordem logo ali na frente, a gente autorizou os concursos. Aí a Brigada Militar começou a preparar o concurso. A gente fez concurso em 2008, fez concurso em 2009. Em 2009 nós atingimos 27.654 policiais. Foi o segundo maior efetivo da história da Brigada, só superado pelos primeiros 4 anos da década de 90, 91 a 94, na época do governo Colares, quando o patamar era de 29.500, mais ou menos. Então, a gente precisa tomar algumas medidas de curtíssimo prazo, que são um incentivo para trazer aqueles que se aposentaram muito cedo, e a gente pode trazer um contingente expressivo. A ideia que nós temos, por exemplo, é formar um contingente que seja suficiente para liberar aqueles que trabalham hoje no Presídio Central e na PEG. Com isso, a gente tem cerca de 600 policiais para voltar para o patrulhamento na rua. Um outro incentivo para trazer outros
policiais já aposentados há mais tempo para patrulhamento nas Isso escolas. já está acontecendo em parte agora. Já está acontecendo. A gente quer intensificar isso. Isso pode ampliar um pouquinho o desequilíbrio das contas? Pode, mas se o déficit é 6 e é 6 alguma coisa, ou se é 2 e é 2 alguma coisa, mas com segurança pública, eu prefiro ter um déficit um pouquinho maior com segurança pública. É esse tipo de coisa que precisa ser negociado com a União no âmbito da discussão do regime de recuperação fiscal, porque se a gente não tiver uma situação de normalidade, se a gente não tiver firmeza para combater de forma muito dura a criminalidade, a gente vai sucumbir. Aliás, a gente vai perder investimento. Foi criado o SUSP, não é isso? SUSP. Que é um sistema meio parecido com o SUS na área da saúde. Isso acrescenta alguma coisa? Eu não sei, eu acho que é sempre esses negócios de mas a integração do que, na minha opinião, são muito mais de comunicação, de marketing, do que ações efetivas. Mas a integração do município, é do Estado e da União... A integração das polícias é importante. Do ponto de vista da integração, eu tive o privilégio de, como presidente de consultoria, acompanhar projetos que nós fizemos, tanto no Rio de Janeiro com o então secretário Beltrame, quando se colocou gestão lá, estabeleceu os principais indicadores dos crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, e um plano de metas de longo prazo para redução desses indicadores. E aí, plano de ação, sistema de incentivos, premiação para os melhores, integração entre as polícias que passaram a exercer o policiamento nas mesmas áreas geográficas, coincidindo, né? Polícia Civil, Polícia Militar, com um bônus comum para as duas polícias. Isso foi feito com muito sucesso. Depois São Paulo quis copiar, nos chamou, nos contratou e fez o projeto chamado São Paulo contra o Crime. Nós ficamos lá 2 anos em São Paulo, um projeto patrocinado pela iniciativa privada, né? E foi aí que São Paulo, ao final desse projeto, atingiu o menor patamar da história de homicídios para cada 100 mil habitantes, abaixo de 10. E é o melhor do Brasil. Então, eu tenho experiência nisso, acompanhei muito isso. Tem muito que a gente pode fazer com gestão para garantir integração das polícias, colocar método, colocar meta, desdobrar meta, né? Criar sistema de incentivo, dar premiação, bonificação para aqueles que atingem as metas de redução do número de roubos, furtos de veículos e outros crimes contra o patrimônio e crimes contra a vida. Chegamos ao final do segundo bloco, então, hoje entrevistando o candidato ao governo do estado, Matheus Bandeira, pelo Partido Novo. Voltamos em seguidinha com o último bloco do programa, aí discutindo ainda ali a educação e também a geração de empregos aqui no estado. É um instante só, a gente já volta conclusando as conversas especial nessas eleições 2018. Estamos de volta, então, conclusando as conversas especial. A RDC TV começou hoje uma série de entrevistas com candidatos à majoritária nas eleições 2018. Hoje, eu e meu colega Afonso Ritter estamos recebendo aqui no estúdio o candidato Matheus Bandeira, do Partido Novo. A gente teve ali uns assuntos escolhidos pela produção, depois no segundo bloco tivemos assuntos escolhidos pelos telespectadores e pelos internautas, e agora a gente volta aqui neste último bloco a falar então sobre algumas questões levantadas aqui pela produção do programa. A gente vai falar, candidato, sobre educação, voltamos a falar sobre educação ali e sobre a geração de emprego, que é uma grande preocupação também dos gaúchos, principalmente as novas gerações que estão entrando agora no mercado de trabalho. O pessoal pergunta aqui sobre educação, especificamente, se o senhor, candidato, vai pagar o piso nacional do magistério. Pronto, vamos botar na fogueira já logo. É curioso, né? Porque a primeira pergunta deveria ser: como é que a gente vai melhorar a qualidade da aprendizagem? O Rio Grande do Sul ocupa uma posição vergonhosa no ranking do IDEB do ensino médio, que é a sua competência, a sua responsabilidade principal, entre os estados brasileiros. Foi um retrocesso, porque nós já estamos muito mais adiantados. Nós já fomos liderança na qualidade da educação no Brasil há muito tempo. Mas hoje a gente ocupa a 15ª posição. Sabe com que nota, Afonso? 3,3. Rodou. 3 de 0 a 10. Não passou. De 0 a 10. Agora, reprovado. Eu também, à frente da consultoria, a gente trabalhou com vários projetos. Sabe, o nosso trabalho era fundamentalmente com empresas, mas 15% do que a gente fazia era com governos. A gente fez muito trabalho para governo: segurança, educação, saúde e equilíbrio fiscal. E nós trabalhamos com 2 estados que fizeram um esforço para melhorar a gestão na educação, particularmente. Mais estados, Espírito Santo também, mas o estado de Pernambuco e de São Paulo, que, aliás, são os 2 que lideram o ranking do ensino médio. Sabe qual é a nota deles? 3,9. Nós estamos formando analfabetos funcionais na rede pública estatal no Brasil inteiro. Tem exceções? Tem. Tem Sobral? Tem Sobral. Mas não dá para sobralizar o Brasil. Sobral é um caso à parte, que, aliás, começou com a introdução de método de gestão do Falcone, lá na década de 90, na época do governo Tasso Gereissati, com um projeto patrocinado pela Fundação Brava, do Beto Sicupira.
lá na década de 90. Até hoje as escolas lá têm um PDCA colado na porta. É interessante como esse negócio pega, fica, gera resultado e é um processo de melhoria contínua. Candidato, só uma definição do que é analfabeto funcional. Eu acho que ele que não tem capacidade de interpretar aquilo que lê. Ele não é analfabeto porque ele tem capacidade de leitura, mas ele sabe escrever, mas quando ele não lê um parágrafo, uma sentença, com capacidade de interpretação. Não tem capacidade de raciocínio lógico. Nós estamos formando pessoas que não têm capacidade para o trabalho. E o que é mais grave disso é o seguinte: a gente está vivendo uma revolução digital. A revolução industrial 4.0, uma revolução digital que está transformando todos os setores, o setor da comunicação, do sistema financeiro. Eu sou membro do conselho lá do Hospital Moinhos de Vento, vejo isso na saúde. No agronegócio, eu fui membro nos últimos anos do conselho da Terra Santa, uma das maiores produtoras de grãos e fibras no Brasil, lá no Mato Grosso. Mais de 125 mil hectares de soja. A tecnologia está sendo disruptiva em várias etapas do agronegócio. Isso vale para todos os setores. Tem tanta coisa acontecendo no mundo. Eu passei esses últimos anos viajando para o exterior 15 a 16 vezes por ano. E aquilo que a gente acha aqui que é futuro já é presente em alguns países. E isto é extraordinário, porque as próximas décadas, ou os próximos anos mesmo, né, tem estudos do Fórum Econômico Mundial, da Universidade de Oxford, que apontam que nos próximos 7, 8 anos, 50% pelo menos das profissões que existem hoje, as mais operacionais, estarão extintas. Essas profissões serão substituídas por robôs, por inteligência artificial. Né? Essa é a era da inteligência artificial. Então, os próximos anos serão extraordinários para quem tiver acesso à boa educação, mas serão assustadores para aqueles que não têm boa educação, porque os empregos vão sumir. Educação é o maior desafio de longo prazo do país e é a principal ferramenta que qualquer pessoa pode ter para correr em busca do seu propósito, para se desenvolver, para subir na escala da ascensão social, né? A educação é mais importante e por isso, por ela ser tão importante, é que ela não pode ficar na mão do Estado, Afonso. Eu tenho dito isso, essa frase já causou polêmica. Eu tenho dito que a educação é tão importante para o país e para as pessoas que ela não pode ficar na mão do Estado, da rede pública estatal. Porque faz 20 anos que vocês escutam a mesma história, o mesmo lero-lero, de todos os candidatos que vêm aqui e dizem: vamos valorizar o professor, valorizar o magistério, o piso, isso, aquilo. E o que acontece com a educação? Com a aprendizagem? Ladeira abaixo. A cada 4 anos é a mesma coisa. Tarso Genro foi governador há 4 anos atrás, antes do Sartori, e antes tinha sido ministro da Educação. Ele, como ministro da Educação, encaminhou o projeto da lei do piso. E depois, como ministro da Justiça, subscreveu junto com o presidente da República. Foi governador, fez a campanha dizendo que ia pagar o piso. Foi governador e não pagou o piso. Curioso, né? Uma demagogia ao extremo. Aí deixou para o Sartori pagar, né? Deu os aumentos, deu os reajustes depois. Então, uma das razões pelas quais o Estado, e não é só o Estado do Rio Grande do Sul, praticamente todos os estados, à exceção do Distrito Federal, porque é abastecido por fundos constitucionais, por que remunera mal o magistério? Uma das principais razões é o fato que o magistério é composto majoritariamente de mulheres que têm duplamente um benefício de regime especial previdenciário. Se aposentam com 5 anos menos porque são mulheres, 5 anos menos porque são professores, 25 anos de contribuição. A grande maioria abaixo, antes dos 50 anos, né? Abaixo dos 50 anos. E aí vivem até os 80 anos. É por isso que a gente tem, para cada R$1 que se gasta com um professor hoje, a gente tem essa situação. R$1,80 é gasto com um professor aposentado. Isto está crescendo. Esta diferença está crescendo. Como é que a gente resolve isso? A aposentadoria não é educação. A aposentadoria é um tema de poupança em qualquer lugar do mundo. É por isso que eu defendo a reforma da Previdência, que inclua todos os regimes previdenciários, inclusive dos servidores públicos, professores, servidores da segurança, todos. Se a gente não resolve isso, não sobra recurso para investir em educação. E por que eu digo que ela não pode ficar na mão do Estado? Porque a rede pública estatal acaba sendo aparelhada, capturada pelo sindicato. Ela é refém das corporações, tanto que as primeiras perguntas do debate são sempre essas: como é que o senhor vai pagar o piso? Como é que vai melhorar o salário do professor, que é muito baixo? Ninguém está preocupado com a aprendizagem. Agora, a gente está condenando uma geração de jovens à exclusão. Está condenando essa geração de jovens à exclusão. É uma espécie de contradição, porque são os jovens, até jovens crianças, que manejam melhor a tecnologia, o celular, outras tecnologias, do que nós adultos. Isso. Portanto, eles têm instrumentos na mão. Como é que essa geração
ela ainda, uma grande parte também é analfabeta funcional. Pois é. Porque a qualidade da educação é ruim, da educação que a gente oferece nessa rede pública estatal. O que a gente defende como maneira mais rápida de reduzir esse verdadeiro apartheid cognitivo? Termo cunhado por um amigo colaborador do nosso plano de educação, Roberto Rachevski. A maneira mais rápida de reduzir isso, essa distância que existe entre a qualidade da educação que a gente oferece para os filhos de famílias pobres e a qualidade da educação que os filhos de famílias de classe média têm, é comprar vaga em escola de boa qualidade, porque a nota média da rede privada no Rio Grande do Sul é 5,7. É azul. A nota da rede estatal é 3,3. Então, comprar vaga em escola que ofereça um IDEB acima de 6, por exemplo, e dar a opção de escolha para o pai do aluno, de colocar naquela escola que mais lhe agrada. Porque hoje a gente não dá poder de escolha para as pessoas. Você já fez a conta? Já fizemos a conta, sabe que tem um estudo publicado pela Agenda... É mais caro ou é mais barato? Estudo publicado pela Agenda 2020, do economista Darcy Francisco Carvalho dos Santos, que é o coordenador da área fiscal do nosso plano de governo, é que o custo médio na rede estadual, o custo médio de um aluno na rede estadual é R$ 799, dados de 2017. O custo médio na rede privada é 500 e poucos reais, é praticamente 40% menos. Então seria mais barato comprar? Seria mais barato comprar vaga. Então, isto é um programa exitoso lá fora, conhecido como voucher, né? Dá um voucher para a família poder colocar o aluno numa escola privada, e já foi implementado no Brasil, Afonso. Não deveria surpreender ninguém. ProUni é compra de vaga na rede privada, no ensino superior. Se a gente compra vaga na rede superior, num valor até mais alto per capita do que custa um ensino básico, por que a gente não pode comprar vaga no ensino básico? A gente quer fazer o ProUni do ensino básico, para falar de forma bem simples, para todo mundo entender. ProUni do ensino básico. Vamos comprar vaga em escola de boa qualidade, que sai mais barato. As demandas futuras vão fazer isso. E tem um outro modelo inovador que a gente quer implantar aqui, que também foi bem sucedido lá fora, chamado de Charter School, que é basicamente o seguinte: a gente pode selecionar algumas escolas, ou uma rede de escolas, e aí fazer um processo público, transparente, para trazer ou uma entidade filantrópica, ou mesmo uma escola privada, para gerir estas escolas. Recebe orçamento público do governo e o governo só cobra desempenho. Mas livre das amarras do Estado, livre das amarras do setor público, livre da pressão do sindicato, quem administrar essas escolas pode ter autonomia para contratar, autonomia para promover, autonomia para premiar os melhores, autonomia para demitir os piores. Né? Pode fazer com que todo mundo caminhe na mesma direção. Pode estabelecer melhor gestão, né? Livre da pressão do sindicato. O modelo de Charter School é um modelo super exitoso nos Estados Unidos e a gente deve copiar aqui. Aliás, em se tratando de escolas filantrópicas, né, de entidades filantrópicas, a Constituição, no seu artigo 213, já fala que os recursos públicos para oferta de educação gratuita para a população poderiam ser aplicados em redes de escolas públicas ou mesmo em escolas filantrópicas. A lei do Fundeb é que proibiu isso, né? A gente precisa mudar o Fundeb. Aliás, temos uma oportunidade agora em 2020, que é o ano da renovação do Fundeb. Essa discussão tem que ser feita no Congresso Nacional para permitir que o Fundeb esteja alinhado com o dispositivo constitucional, que prevê a aplicação em entidades filantrópicas. Mas entidades filantrópicas livres de todas as dificuldades do Estado, né, do concurso público, de um sistema que só remunera de acordo com o tempo de serviço, que não remunera de acordo com o mérito, né, que impede, dificulta, né, a utilização de boas práticas de gestão, torna tudo mais difícil. É por isso que faz 20 anos que todo mundo fala a mesma coisa, mas que não acontece nada. E aí tem uma frase que eu acho emblemática do físico Albert Einstein, que diz o seguinte: insanidade é fazer tudo do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Bom, a gente já está chegando ao final do terceiro e último bloco do Cruzando as Conversas especial, iniciando aí a cobertura da RDC TV nas eleições de 2018. E uma das perguntas aqui escolhidas pela produção é a seguinte, candidato: sua política para a geração de empregos prevê incentivos fiscais a empresas? Sobre incentivos fiscais, nós temos uma convicção de que é preciso revisar os incentivos fiscais. E adotar, não só para incentivos fiscais, mas para, de resto, todas as políticas públicas, a prática de avaliação de desempenho, avaliação de impacto. A gente precisa entender cada real empregado numa política, seja de saúde, seja de educação, seja de assistência social, quanto é que ela retorna, do ponto de vista econômico ou social. Incentivo fiscal. Cada real empregado no incentivo fiscal retorna quanto na forma de emprego? Retorna quanto na forma de retorno social? Porque nunca se mediu.
Tem investimentos que talvez tenham dado certo, tem investimentos que talvez tenham dado errado. A gente tem que suspender os que deram errado. A gente tem que aplicar os poucos recursos que existem e adotar o pouco espaço que existe para renúncia, onde tem mais retorno para a sociedade, né? Isto é fundamental. Agora, quem gera emprego é o setor privado, não é o setor público. O que a gente precisa fazer é garantir que, no longo prazo, a carga tributária não vai subir. Primeiro, segurar a despesa pública para permitir que, em pouco tempo, a gente alcance o equilíbrio. Mas, na sequência, alcançado o equilíbrio, recuperando capacidade de investimento, principalmente em segurança pública, ou em medidas como essas que eu falei de educação, a gente possa ter previsibilidade e redução da carga tributária. E um ambiente mais descomplicado, um ambiente mais simples, com menos burocracia, né? Baseado na confiança, Cláudio. O candidato, se eu bem entendi, o senhor está dizendo que o Estado está se ocupando de coisas que não deveria se ocupar e deixando de se ocupar nas suas funções principais. É evidente. Nós falamos agora mesmo, né, que ele deveria cuidar no caso das prisões, né? Ele cuidar de que a pena seja cumprida, não da hotelaria. Agora, na educação, seria coisa semelhante, então? Sim, porque a educação, a função do Estado é garantir o acesso à boa educação. Mas o Estado não deveria estar cuidando de mineração de carvão, ele deveria estar cuidando de educação. Ele não deveria estar cuidando de distribuição de gás. Deixa o setor privado cuidar de distribuição de gás, que pode ter mais capacidade de investir e de gerar emprego. E vai cuidar de acesso à saúde de qualidade. Deixa o setor privado, como já faz a RGE, cuidar da distribuição de energia elétrica. Porque além de ter mais energia para cuidar a energia, né, sim, figurativamente, para cuidar de segurança pública, o Estado vai deixar de perder recurso. A CE, nos últimos 3 anos, presidida pelo PSDB, gerou inacreditáveis 1,12 bilhão de reais de prejuízo. Sabia disso? 3 anos, $500 milhão por ano de prejuízo. Esse prejuízo vai ser coberto como? Porque a ANEEL, que é o agente regulador, ela exige a recomposição do capital regulatório mínimo. Quem vai recompor o capital regulatório? Os controladores. Quem são os controladores? O Estado do Rio Grande do Sul e a União. Então, impostos dos gaúchos e dos brasileiros também gaúchos para recompor o capital. Impostos que poderiam ser destinados para a segurança pública. Mas vai perder a concessão, se não recompor, vai perder. Seria bom? E é interessante, sabe, seria bom, se vendesse por R$1, talvez estivesse bom. E é interessante que este mesmo partido que presidiu a companhia nos últimos 3 anos também dirigiu a Secretaria de Minas e Energia. E na hora de discutir a aprovação do plebiscito encaminhado pelo Sartori, né, organizou a oposição para derrotar o Sartori e impedir que a população pudesse ir lá escolher. Sai da frente do comando da estatal, porque ela está gerando prejuízo, sugando os nossos recursos de impostos. É curioso isso, né? Porque os partidos acreditaram que, alguns por convicção, né? Mas mesmo aqueles que têm convicção de que o Estado tem que estar à frente das estatais, não é correto, não é razoável tirar a chance de cada gaúcho ir lá se manifestar. Não é razoável interditar o debate. Não é razoável deixar que cada um decida e vai lá e defende o seu ponto de vista. Porque isso não é democrático, é antidemocrático o que fizeram. É antidemocrático e atrasaram o processo de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul, porque enquanto a gente não resolver este ponto, a gente não consegue aderir ao regime de recuperação fiscal. Bom, a gente tem cerca de 6 minutos de programa, já estamos chegando ao final desse nosso primeiro programa especial aqui do Cruzando as Conversas. E a pergunta final, candidato, é aquela: por que o senhor exatamente quer ser governador do estado do Rio Grande do Sul? Por favor, em cerca de 7 minutos. Bom, eu tive uma carreira bem sucedida no setor público, na vida empresarial. Eu cresci por mérito próprio, com muito trabalho, não foi por indicação política. Quando passei pela administração pública, eu fui servidor público de carreira e ocupei diversas funções, sempre escolhido como um técnico. Comecei a vida assim muito cedo e de maneira muito simples. A minha família era de origem muito simples. Meu pai era muito pobre, meu pai foi cobrador de ônibus, foi padeiro, foi operário na construção da Cosipa, lá em Santos, voltou para o Rio Grande do Sul, voltou a estudar, ingressou na Secretaria de Finanças de Pelotas, depois na Secretaria da Fazenda do Estado, uma família de 5 filhos. Então, eu tenho muito orgulho, assim, da minha trajetória profissional, do patrimônio que eu construí, patrimônio financeiro, patrimônio moral. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa. Quando eu deixei o comando da consultoria, eu recebi propostas, diversas propostas no Brasil, propostas para comandar empresas no exterior. Estive muito inclinado a aceitar ir para o exterior, justamente por conta da segurança pública, ou da falta dela, né? Mas
tomei essa decisão porque fui abordado de maneira inusitada pelo João Amoedo, fundador do Partido Novo, que me convidou para colocar meu nome à disposição. Eu não era nem filiado ao Novo. E isso me levou a uma profunda reflexão. Eu posso ir embora, posso continuar cuidando da minha vida, posso continuar ganhando dinheiro, já ganhei bastante dinheiro, mais do que eu vou precisar para gastar. E achei que estava na hora de dar uma contribuição. Acho que este é o momento mais importante da história do Brasil, né? Talvez mais à frente a gente possa entender isso melhor. A gente está passando por um momento importante da história, né? Ex-presidente da República preso, ex-presidente da Câmara de Deputados preso, grandes empresários que sempre tiveram à margem da lei presos, alguns já estão soltos, né? Mas pela primeira vez, pessoas graúdas foram para a cadeia. Então, a lei pode ser que valha para todos no Brasil, deu esperança para a gente, mas é um momento conflagrado, um momento assim de uma linha muito tênue. Essa eleição vai ser muito decisiva dos rumos do país. E entendi que a melhor forma de dar uma contribuição para o país, para o meu estado, era colocar o meu nome à disposição, o meu preparo, a minha experiência. Eu tenho absoluta convicção que eu sou muito mais preparado que qualquer um dos outros candidatos. Conheço profundamente as finanças públicas estaduais, conheço gestão. De novo, eu não sou um político profissional, todos os demais candidatos vivem da política, são políticos profissionais. Eu estou fazendo isso pela primeira e única vez. Vou dar uma contribuição para ajudar a renovar a política, que é a única forma que a gente tem de tirar o Brasil desse buraco, de tirar o Rio Grande do Sul do atraso, né? Hoje, infelizmente, o Rio Grande do Sul é símbolo do atraso, da submissão, é um retardatário na corrida pelo desenvolvimento. O senhor acha que vai melhorar de posição? O senhor tem 2% na pesquisa, na primeira pesquisa, depois... Eu tinha 1% na primeira pesquisa registrada, dobrou? 2% na segunda, dobrei, deixei a meta aberta para dobrar de novo. A partir de hoje. Né? E eu tenho absoluta convicção, a pesquisa que indicou o meu nome, né, com 2% de intenção de voto, é uma pesquisa anterior aos debates. Eu tenho absoluta convicção de que depois do debate de quinta-feira em rádio, depois do debate de quinta-feira à noite em televisão, nós ganhamos alcance. O nome do Novo, o meu nome passou a ser conhecido por um número maior de pessoas e tem muita gente demandando isso. Novidade na política, uma pessoa diferente para votar, com experiência, então novo, mas com experiência e com preparo para tirar o Rio Grande dessa crise. Então eu tenho absoluta convicção de que a gente vai crescer. Fora o fato de que mesmo 2%, se a gente estiver falando aí de 6 milhões de votos válidos, são 8 milhões e meio de eleitores, né? A última eleição foram 5,8, 5,9 milhões de votos válidos. 6 milhões, 2% são 120 mil. 120 mil eleitores de uma candidatura que não tem fundo partidário, não tem fundo eleitoral, não tem cabos eleitorais pagos com dinheiro público, né? Os CCs, os vereadores, os prefeitos, não tem nada disso, não tem apoio de figurão da política, só tem gente de fora da política, gente desconhecida para a população de uma maneira geral, mas gente com experiência, com preparo. O meu vice, Bruno Miragem, é um advogado brilhante, construiu uma carreira também com passagens pela administração pública, mas uma carreira como advogado privado extraordinária. Ele é um dos maiores pareceristas da área do direito do consumidor e do direito bancário, pessoa reconhecida com trânsito nos tribunais superiores, professor da Escola de Direito da URGS. Tenho muito orgulho de tê-lo ao meu lado nessa chapa que não foi feita para ganhar tempo de TV, para ganhar tempo de rádio. Foi feita com uma pessoa que tem um perfil complementar e em quem eu confio, assumindo o governo para deixar o governo, quer dizer, um parceiro para 4 anos. Então a gente está fazendo tudo diferente e eu tenho absoluta convicção de que o povo gaúcho quer uma alternativa diferente para renovar a política aqui também. Temos mais 4 minutos, Afonso Ritter. Pergunta final, por favor. Bom, eu acho que ele falou tudo, né? E não vai atrapalhar, então, esse não traquejo da política, esse não profissionalismo na política, eu talvez? Acho que o que está faltando é justamente isso. Contrário. Pessoas que não têm o traquejo da velha política, que faz... Eu não tenho marqueteiro. A nossa opção de marketing é falar a verdade. Tem gente que não gosta. Quando eu falo que vou privatizar, tem gente que não gosta. Os empregados estatais não gostam. Paciência. Sem privatizar, não tem regime de recuperação fiscal. Sem regime, o Estado é ingovernável. Eu ontem estive, por exemplo, falando na Júris. Me perguntaram se eu era a favor do automatismo no reajuste dos juízes. Eu sou contra. É óbvio que eu sou contra. Né? Reajuste salarial tem que passar por lei. Né? Aliás, esse é o papel mais importante do parlamento: votar o orçamento, votar a destinação dos recursos, votar reajustes salariais. Então, é óbvio que eu sou contra. Desagradei algumas pessoas? Claro que eu desagradei. Mas não tem problema. Eu falo de combater privilégios, falo de reformar de novo a previdência do setor público. Eu já fui servidor público, eu sei que é uma injustiça brutal. Se eu tivesse ficado lá mais 5 anos, estava aposentado. Não dá para manter isso. Mas aí eu vou fazer uma pergunta, agora me ocorreu. E a burocracia estatal? 2 minutos. Nós temos que enfrentar a burocracia De que com maneira? firmeza.
De que maneira? Desmontando leis desnecessárias, trazendo para o centro do governo. Nós vamos diminuir drasticamente a estrutura de secretarias. A gente deve ter 10 secretarias com mais 2 extraordinárias, uma delas para desestatizar. Então, ela acaba quando a gente terminar de desestatizar tudo que tiver para vender. E a ideia é imprimir um esforço aí de revisão da legislação, né? Tanto no parlamento, com o apoio dos deputados, quanto no âmbito do governo, né? De decretos, normas, regulamentos, para tirar tudo aquilo que não agrega valor, simplificar processo, aquelas exigências que o Estado faz de autorização, de alvará, de concessão, tudo que for possível tirar e adotar um sistema baseado na confiança. Tempo esgotado, Infelizmente, o tempo está esgotado, infelizmente. Deixa eu fazer a pergunta, não precisa responder. Tá bom. Alguém, seu concorrente, me disse um dia o seguinte, que seria muito interessante que a gente utilizasse o sistema do imposto de renda na questão das licenças. Declara e o Estado depois vai verificar se falou a verdade ou não falou, como a Receita faz, glosa e depois manda a conta para pagar a multa. É isso que eu defendo. Participei de um projeto assim, que foi pioneiro na Prefeitura de Curitiba para dar concessão para autorização para construção de residências familiares em 24 horas. Depois fiscaliza mais adiante, aí pune com rigor se descumprir a legislação, mas é isso aí, basear na confiança. Tá certo. O candidato Matheus Bandeira, muito obrigado, Partido Novo, pela participação aqui. Eu te agradeço, Cláudio. Na nossa abertura aqui das eleições, da cobertura das eleições 2018 da RDC TV. Obrigado, Afonso Ritter, meu colega. A gente vai se encontrar aqui durante os próximos programas. Lembrando que amanhã o Rio Grande Movimento vai receber o delegado Ranolfo Vieira Júnior, candidato a vice-governador na chapa de Eduardo Leite, que por sua vez será entrevistado no Cruzando as Conversas a partir das 22h30. Uma ótima noite para você e eu espero você, é claro, amanhã aqui na RDC TV. Até lá, grande abraço. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.